E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Vocês estão legal? Só a Vitória? Então, meu nome é Alessandra Moraes, como vocês já conhecem. Tem pessoas que... Algumas pessoas me perguntaram pelo Messenger, né? Como foi a minha conversão? Então, gente, eu me converti em 2002, né? Eu ouvia muito o CD que na época era CD, né? CD do Kleber Lucas. O nome do CD, o título do CD é... Não vou deixar na cruz, não. É Aos Pés da Cruz. E eu ouvia muito aquele CD, né? E eu gostava muito de ouvir aquele CD. E minha convenção foi em 2002. Eu já tinha ido... Antes disso, eu já ia pra igreja, né? Já ia pra igreja. Era um culto pentecostal. Eu ia muito para o culto pentecostal, era numas quarta-feira. E quem dirigia esse culto na época era o pastor Marcelo Trovão, homem de Deus mesmo, me ajudou muito no ministério, ele e sua esposa, Cristiane. Na época eles moravam em Duque de Caxias, né? E eles pegaram a minha época rebelde mesmo, porque eu vim de uma família humilde, uma família que eu amo muito, e ao olhar de muitas pessoas, era impossível eu ficar na igreja, né? Foi impossível. E Deus, ele me libertou, me transformou. Mas um dia eu vou contar o meu testemunho. Estou falando da minha conversão, como eu me converti. Mas um dia eu vou contar o meu testemunho muito forte. Eu me envergonho deles, né? Mas um dia eu vou contar de um dos meus testemunhos. Mas hoje eu quero falar da minha convenção. Teve uma vez que eu fui pro culto, foi eu e uma prima minha, né? Eu e uma prima minha. Ela falou assim: Alessandra, vamos pro culto do pastor Marcelo? Era numa quarta-feira. Falei, vamos sim. E eu gostava muito, né? Aquele fogo ali, aquele reteté, igual a gente fala hoje, né? Linguagem crentez. Falei, vamos. Aí eu fui, eu e minha prima, né? Aquele culto abençoado, né? E foi tinha um pastor nessa igreja, neste culto. Era um pastor branquinho, não sei nem se ele tá vivo, né? E eu estava com um micro short, né? Eu só andava assim, micro short e topzinho. Tem algumas pessoas da antiga aqui, que tá aqui no meu Face, que me conhece, né? Daquela época. Sabe o que eu estou falando? Aqui é verídico. E esse pastor, eu sentei lá no último banco, eu gostava muito de sentar lá atrás. E esse pastor pegou, falou assim: eu quero dizer para aquela jovem que tá lá atrás. E eu cheio de vergonha, porque eu estava com uma roupa que não era inadequada estar na igreja, mas eu gostava de assistir os cultos. Aí ele virou e falou assim: jovem, eu vejo uma aliança na sua cabeça, mas essa aliança não é de casamento, não. É uma aliança entre você e Deus, ou seja, era uma aliança que Deus queria fazer comigo naquele dia ali, naquele culto, né? Mas, como todos ser humano, jovem, né? Eu não aceitei. Mas todo lugar que eu ia, Deus sempre usava uma irmã para mim. Ó, jovem, Deus quer te usar muito no louvor. E eu sorria. E eu falava assim, não, só se for para cantar funk. Porque eu cantava funk, gostava de funk, né? Quem é da época da década de 90 vai se lembrar, bonde do Tigrão, bonde do Vinho, esses bondes aí da vida, né? Só vai lembrar que na década de 90. E eu corria, eu falava, não, esses crentes são loucos. Eu na igreja, pelo amor de Deus, eu nunca queria ir pra igreja, andar de saia longa, andar toda tapada. Eu não quero isso pra mim. E o tempo foi passando, eu ia pros bailes da vida, né? Eu gostava muito de ir pra baile funk na época. Igual eu sempre falo, eu sou da década de 90, né? E eu ia muito pra baile de corredor, mas eu gostava muito mesmo, era baile de comunidade.
Eu gostava muito, nossa, me amarrava, né? Todo final de semana estava eu lá. E as pessoas, assim, quando algumas pessoas da igreja me via, sempre me falava isso: olha, eu vejo Deus te usando muito, eu vejo Deus te usando no louvor, eu vejo Deus te usando em revelação. E foi falando, né? E eu deixava aquilo passar, sabe? Eu olhava assim: não, isso não é pra mim, não, eu quero curtir, eu sou muito nova pra estar na igreja, né? Eu sempre falava isso. E passou o tempo, né? Passou o tempo. E eu engravidei de um menino. Foi através desse menino que eu me converti. Engravidei, né? O nome dele é Kleberson. E eu engravidei dele. Mas antes de eu engravidar, Deus tinha usado uma serva dele. Falou assim pra mim: olha, você vai engravidar de um menino. E eu olhei pra cara dela assim, eu falei: eu engravidar? Pelo amor de Deus, essa mulher tá louca. Você vai engravidar. E é através desse filho que você vai se converter. Deus usou um profeta. Aliás, não foi nenhuma mulher, foi um profeta. Confirmou numa mulher depois. Você vai engravidar de um menino. Aí eu olhei assim, botando dúvida. Pelo amor de Deus, esses crentes malucos, né? E realmente eles são loucos pro Jesus, né? Você vai engravidar de um menino. E olha, gente, se passaram algum tempo. E eu era uma adolescente, assim, muito voada, sabe? E eu tinha dificuldade de engravidar. Para mim poder, se eu quisesse engravidar, eu tinha que fazer uma cirurgia, né? Que eu tinha cistos cisto no ovário, de ovários, né? Então, para poder engravidar, eu tinha que fazer, aliás, no útero, corrigindo, no útero. Tinha cisto no útero. Então, eu tinha que fazer cirurgia para poder engravidar. E eu nem importava com isso, jovem mesmo, queria nem saber. Queria curtir pros bailes da vida. E beber, zoar, meu negócio era esse. E realmente a profecia se cumpriu. Eu engravidei de um menino, né? Engravidei de um menino e esse menino foi uma benção na minha vida. Porque foi através dele que eu me converti, né? Aí eu engravidei, eu entrei numa depressão profunda, né? Tentei me matar várias vezes porque eu fiquei grávida e na época, né, o pai da criança falou que o filho não era dele, né? Eu não estou aqui para denigrir a imagem do pai do meu filho. Eu estou contando como foi a minha convenção, né? Hoje eu posso dizer, ele é um ótimo pai, né? Um ótimo pai, hoje tem a vida dele, meu filho é uma bênção, né? Só estou aqui contando o que aconteceu comigo, minha convenção. Porque a gente, quando é adolescente, a gente faz muita besteira. Faz muita besteira, a gente faz escolhas erradas para nossa vida. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para contar para vocês como é que foi minha convenção. E ali, assim, por devido do que eu era, né? Hoje eu compreendo o pensamento dele, porque ele falou para mim que não sabia que aquele filho era dele, né? Eu compreendo pelo meus comportamento que eu era, então ele duvidou, né? Desse filho. E aquilo me machucou muito, sabe? Eu entrei em uma depressão profunda, fiquei sem tomar banho. Minha tia é a maior testemunha disso, sabe? Foi uma situação assim muito difícil, eu não tive ninguém ao meu favor, a não ser minhas tias que me apoiaram, né? Teve a mãe dele também, que chegou ainda a conversar comigo. Nossa, uma ótima pessoa. Mas assim, foi uma situação muito difícil, sabe? E eu gostava muito do pai do meu filho na época, né? Adolescente. Gostava muito. E aquilo foi me machucando. Eu não queria saber de ninguém, queria me matar. Queria matar a criança, porque eu achava que a criança, que era meu filho, achava que aquela criança era culpada por ele não me querer. Passei uma situação muito difícil, muito. E a minha tia, sabe, ela ia lá, falava comigo, me apoiava. Nossa, por isso que hoje eu falo, eu tenho minhas tias, minhas duas tias, como mãe na minha vida, sabe? Como mãe. E eu passei por uma depressão profunda, profunda, sem ninguém, sabe? É muito ruim, porque é por isso que eu falo, hoje eu apoio assim, eu ajudo muito, sabe? A jovem, algumas mulheres que têm depressão, porque eu passei por isso. Eu passei, depressão não é frescura, é uma doença.
É uma doença, sabe? Porque eu fui rejeitada e aquilo ali, eu comecei a guardar aquilo ali. E eu entrei nessa depressão profunda. Não comia, não bebia, não tomava banho, só vivia trancada dentro de casa. E tentei me matar, tomei chumbinho, tentei me jogar de uma laje para baixo, para se matar. Então, essa foi a minha vida, né? E num belo dia, e detalhes, nessa passagem, foi passando os meses, porque eu não fiz pré-natal, pelo fato de eu estar com depressão, eu não fiz pré-natal. E foi passando os meses, não foi passando. Aí minha tia chegou a falar assim pra mim: Alessandra, vamos fazer o chá de bebê da criança. E eu falava: eu não quero saber de chá de bebê nenhum, eu não quero fazer nada, e não sei o que, essas coisas, sabe? Então a minha tia organizou um chá de bebê, né? Fez um chá de bebê lá, algumas pessoas fez pra mim. E a avó do meu filho compareceu ao chá de bebê, né? Aí ela mandou recado pra minha tia, se não me falha a memória, falou assim: ó, Alessandra, a avó do Kleberson vai vir pro chá de bebê e não sei o quê. Eu falei: tá bom, tudo bem. Só que a minha intenção, na época, era ele vir. Só que ele não compareceu, porque ele estava com aquele pensamento, achando que o filho não era dele, né? Como toda mãe sabe quem é o pai, né? Mas resumindo, aí quando ela chegou, eu fiquei feliz, mas depois me entristeci, porque ele não compareceu. Aí foi aquela coisa bonita, ganhei bastante coisa, ganhei fralda pro meu filho, ganhei bastante coisa. Se passou. E ali eu continuei na mesma depressão. Aí no outro dia, foi uns profetas lá, né, na minha casa, que eu morava só, né? Que era na casa da minha falecida avó, era os usufrutos, né? Então, eu vivia lá. Foi uns profetas lá, né? Foi uns profetas lá, falou que ia passar no Vale da Sombra da Morte. E realmente eu passei. E me entregou algumas coisas que eu não me recordo muito, né, gente? Tem muito tempo, né? Mas o foco aqui é minha convenção. Aí foi lá entregar algumas coisas para mim. E resumindo, se cumpriu, né? Se cumpriu. Quando meu filho nasceu, né? Deus ele fez aquela reviravolta na minha vida. Fez aquela reviravolta. Quando meu filho nasceu, aí sim o pai dele foi lá, né? Foi lá no hospital, olhou pro filho dele e falou assim para mim, olhando como fosse eu, ele falou assim: caraca, Alessandro, meu filho é minha cara, né? E Deus ele trabalhou poderosamente, né? Ali entre a vida dele, entre a minha vida. E hoje meu filho tá com, ele vai fazer 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Ele tem a outra mãe, que é a avó dele, que ele chama de mãe. Para mim é uma honra, assim, tá falando dela aqui nesse vídeo, porque ela criou ele. Mas isso aí é outro caso que eu vou contar para vocês, se vocês quiserem, tá? Mas ali, né, Deus ele reatou, né, o que tinha se perdido, o sofrimento que eu chorei, tudo aquilo. E ali Deus ele fez uma reviravolta naquela história. Para concluir, aí o tempo passou, eu passei por algumas situações e fui para a igreja, né? Fui para a igreja, não tinha me convertido ainda, fui para a igreja. Quando eu botei o pé na igreja, parecia que o culto era para mim. Era um tal de falar a língua dali, falar a língua daqui. Aí eu não entendia nada, né? Minha prima olhou assim para mim: nossa, que culto é esse, né? Aí eu sentei lá atrás, quietinha, né? Meu filho já tinha nascido. Sentei, ele tinha alguns meses, se não me engano, que eu tô ficando velha. Tinha alguns meses. Aí eu entrei com ele na igreja, né? Aí o profeta lá, o pastor Marcelo, começou a me entregar, né? Algo de Deus. Começou a falar ali, Deus usar ele pra mim, tudo que aconteceu na minha vida, sabe, assim, na trajetória da minha vida, assim, a depressão, a traição, que eu passei por traição também, que um dia eu vou contar também. Porque isso tudo que aconteceu na minha vida foi para servir, para mim amadurecer. Eu era muito boba, adolescente boba, sabe? Aquela adolescente só queria viver, só queria ir pra baile, achava que aquilo ali era tudo na vida. Mas foi tudo passageiro. E hoje eu entendo que aquilo ali foi para mim aprender.
Então, ele foi entregando, assim, aquilo que eu passei na minha adolescência, traição, sabe? Pessoas que não gostavam de mim, que não me amavam. E Deus foi usando ele pra mim. Aí eu não aguentei, comecei a chorar. Aí quando ele falou assim, quase no finalzinho do culto, quando virou, falou assim, você, quem quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Ou seja, né, a gente não tem que aceitar Jesus. Ele que aceita a gente. É um português para mim, da minha visão, que eu acho errado, né? Porque a gente não depende. Aliás, Jesus não depende da gente. A gente que depende de Jesus, né? Então ali eu me converti ao evangelho. Jesus me aceitou, fraca, pobre, cega e nu. Me aceitou e ali, né, começou minha trajetória na presença de Deus, né? E ali fui aprendendo. O pastor Marcelo e sua esposa sentava comigo, me ensinava a palavra, foi trabalhando na minha vida. E vocês acham que eu fui cantando? Fui aprendendo e subia a monte, descia a monte, né? O pastor Marcelo sempre ia lá, ele e sua esposa, Alessandra, vambora pro monte, vambora pra vigília, vambora pra não sei pra onde. E ali fui, Deus foi trabalhando na minha vida, né? Mas como toda nova convertida, uma semana eu ia pro baile, não minto, uma semana eu ia pra igreja e outra semana eu ia pro baile. Então era isso, né? Mas eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas no próximo vídeo eu vou contar o meu testemunho, da onde Deus me tirou. E você vai ficar impactada. Você não vai nem acreditar, mas eu vou contar. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, divulga o meu ministério. Meu nome é Alessandra Moraes, com Y. Curte, se puder, compartilha. Aí no meu canal no YouTube, se inscreve aí, tá bom? Isso aqui é apenas um trechinho que eu tô contando pra você o que Deus fez na minha vida. Eu glorifico o nome dele, porque sem Jesus eu não sei viver. Fique na paz do Senhor.